Olá, você acompanha a partir de agora o SSPTV. No programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de hoje, vamos acompanhar uma entrevista com o nosso reumatologista, o Dr. Alfredo. O nosso assunto é lúpus, a partir de agora aqui no SSPTV. Bom, nós estamos aqui no consultório do Dr. Alfredo, reumatologista, que atende no Sindicato do Servidor Público Municipal para mais uma dica de saúde. E hoje a gente vai falar sobre uma doença que eu posso até considerar um pouquinho rara, né, doutora? A gente escuta falar um pouco sobre essa doença, mas que é uma doença importante que as pessoas precisam conhecer um pouquinho mais, que é o lúpus. O que vem a ser o lúpus? O lúpus, ele é uma doença autoimune. O que é isso? O nosso organismo, ele tem autoanticorpos, sabe, que atacam o nosso organismo. Os anticorpos nossos, eles são para quê? Para defender a gente das doenças. Nesse caso, formam-se autoanticorpos que, em vez de defender a gente das doenças, prejudica a gente, atacando a gente. Então, é uma doença autoimune, uma doença que ataca principalmente as nossas articulações. É uma doença autoimune que tem que fazer um bom tratamento para a pessoa começar a melhorar, ter umas melhores reações, né, contra a doença. Estudos recentes mostram que fatores genéticos e ambientais estão envolvidos no aparecimento das crises lúpicas. Entre as causas externas, destacam-se a exposição ao sol, o uso de certos medicamentos, alguns vírus e bactérias e o hormônio estrógeno, o que pode justificar o fato de a doença acometer mais mulheres em idade fértil do que os homens. O lúpus ainda é uma doença autoimune que ainda não tem uma causa conhecida, sabe? Não tem uma causa definida. Tem várias hipóteses, né? Hipóteses degenerativas, hipóteses de autoimunidade no sangue, que a pessoa pode ter geneticamente, pode ter herança genética, né? Temos também o lúpus, que é psiquiátrico, né? Uma pessoa que tem muita depressão, ansiedade, angústia, também leva a um lúpus. Temos também o lúpus, que é induzido por drogas, né? Muitos medicamentos que ela tomou durante a vida dela pode também levar a um lúpus, né? Então tem várias causas que pode ser, mas não tem nada conhecido. Chama causas idiopáticas. Os sintomas do lúpus dependem basicamente do órgão afetado. Mas entre os vários sintomas, alguns são bem visíveis, como por exemplo, manchas na pele, vermelhidão no nariz e nas faces em forma de asa de borboleta e feridinhas recorrentes na boca e no nariz. Portadoras de lúpus eritomatoso sistêmico podem ter dificuldade para engravidar e levar a gestação adiante. No entanto, a gravidez é possível, desde que sejam respeitadas algumas medidas terapêuticas e mantido o acompanhamento médico permanente. O que é o lúpus? O lúpus, ele começa com a pessoa chegando no consultório, ela chega geralmente muito prostrada, cansada, sabe? Ela não tem ânimo para nada, o corpo dói demais, sabe? As articulações. Geralmente ela refere-se à queda de cabelos, ela já vem com uma mancha específica, um eritema específico que é na face, sabe? É um exantema eritematoso que chama eritema vespertíleo, tipo asa de borboleta, sabe? Então isso já é um sinal que a pessoa já pode vir a ter lúpus. Depois, fazendo a consulta, fazendo o exame físico, o exame clínico, os exames laboratoriais, a gente vai chegar a um diagnóstico de lúpus. Não há dados exatos sobre o número de indivíduos com lúpus, mas a Sociedade Brasileira de Reumatologia estima que haja 65 mil pessoas com lúpus no Brasil, sendo que 90% dos casos são mulheres.
Acredita-se que 1 em cada 1.700 mulheres brasileiras tenha a doença. Não é uma doença rara, tem muito hoje lúpus já, tem muito. E o lúpus, em uma escala de 0 a 10, tem 8 mulheres para 2 homens. Tá? O que acontece mais com as mulheres? Então, isso também não tem uma causa definida, mas já começaram a ver que as causas hormonais femininas, os hormônios femininos, estão levando mais ao lúpus que os hormônios masculinos. Então, isso já é uma causa que estão se pesquisando. Mas falar para você, com certeza, que tem uma causa definida, ainda não tem. É isso aí, nós vamos para um rápido intervalo e na sequência vamos voltar conversando sobre o lúpus e vamos falar inclusive sobre o tratamento dessa doença. Eu faço parte da Escola de Futebol Craque do Futuro. E você, ainda não? Então não perca tempo. Se você tem entre 8 e 14 anos, venha fazer sua inscrição. Nós estamos te esperando. A Escola de Futebol Craque do Futuro está aberta a toda a comunidade. É isso aí! Venha para a Escola de Futebol Craque do Futuro. A Escola de Futebol do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Qualidade de vida, saúde, bem-estar e muitos outros benefícios são oferecidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais a seus associados através do Estúdio Pilates. Em um espaço moderno e bem equipado aqui mesmo na sede do sindicato, a fisioterapeuta e professora de Pilates Juliana Marcondes desenvolve suas aulas com associados e dependentes. Se você ainda não faz parte desta academia, participe de uma aula e inscreva-se. O Estúdio Pilates foi feito especialmente para você. Os associados do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais contam com o Plano Santa Casa Saúde. O plano é regulamentado pela Agência Nacional de Saúde e conta com um corpo clínico de altíssima qualidade, oferecendo o que há de melhor em atendimento e comodidade aos seus conveniados. Pelo Santa Casa Saúde, os associados podem fazer consultas, exames, internações, cirurgias e muito mais. O cartão Valecom é mais um benefício oferecido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aos seus associados. Praticidade, agilidade e variedade são os atrativos deste cartão, que pode ser apresentado em mais de 100 estabelecimentos comerciais aqui em Barretos. Mas não para por aí. O cartão também pode ser usado em vários estabelecimentos de toda a região. A fatura vem descontada em folha de pagamento e o cartão Valecom não tem anuidade. São reconhecidos 2 tipos principais de lúpus: o cutâneo, que manifesta apenas com manchas na pele, principalmente nas áreas que ficam expostas à luz solar, e o sistêmico, no qual um ou mais órgãos internos são acometidos. Nós temos o lúpus leve, que tem poucos sinais, poucos sintomas, o lúpus moderado, que começa a atacar mais o organismo, o fígado, o pâncreas, o baço, mexe muito com as hemácias, com os leucócitos, com as plaquetas, sabe? Então, é o lúpus moderado. E temos o lúpus severo, que é um lúpus mais rápido, que ataca muito mais os órgãos, a pessoa já fica incapacitada, tem que ser internada, tomar medicamentos no soro, sabe? Que fabrica, que diminui os autoanticorpos da pessoa. Então nós temos 3 tipos: o lúpus leve, o moderado e o severo. Na maioria das vezes, o paciente passa por diversos médicos até conseguir um diagnóstico exato, já que o lúpus pode apresentar diversos sintomas, o que dificulta a sua identificação. O exame de sangue vai ajudar muita gente a fazer o diagnóstico, que é VHS, PCR, rasturo, QAS, latex, hemograma completo. Nós temos o FAM, fator antinúcleo, anti-RO, anti-LA. São vários exames que a gente vai fazendo para a gente fechar o diagnóstico. Mas o exame clínico, o exame físico, que é o mais definido para a gente fazer o diagnóstico de lúpus. É claro que os exames laboratoriais vai fechar esse diagnóstico. É importante descobrir e tratar a doença para não ter complicações maiores. Exatamente, descobrindo, tratando a doença, não vai ter complicações maiores e a pessoa vai ter uma vida normal. Existem recursos terapêuticos que ajudam a controlar as crises e a evolução da doença.
O lúpus, por ser uma doença autoimune, né, que agride muito o organismo da pessoa, que fabrica muito anticorpos contra aquela pessoa, vai inflamando as articulações, chama sinais flogísticos, né, que é o calor nas articulações, a vermelhidão, o inchaço, que é o edema, né, e fora isso o lúpus também vai atacando os órgãos internos, baço, pâncreas, rins, fígado, coração, os olhos, o cérebro. Então o que acontece? Nós temos que fazer um tratamento para diminuir essa autoimunidade que a pessoa tem no organismo. Se diminuir a autoimunidade, o organismo vai ficar sem aquele ataque dos autoanticorpos contra a pessoa. Então, para isso, nós temos já vários medicamentos que atacam, sabe, esses autoanticorpos para deixar a pessoa com o lúpus, pelo menos, controlado. Porque até hoje ainda não descobriu um remédio que você poderia acabar com o lúpus. Mas nós temos vários medicamentos, sabe, contra a autoimunidade da pessoa, que vai deixar a pessoa bem estabilizada, sem o lúpus bem controlado, para ela ter uma vida bem normal, sem cansaço e sem as dores articulares que tanto afetam essa pessoa. E o tratamento principal são os anti-inflamatórios, né, para desinflamar, os analgésicos, né, nós temos os imunossupressores, né, nós temos a difosfatocloroquina, nós temos um medicamento, que é um medicamento que combate muito o autoanticorpo, que chama-se metotrexato, que é um remédio que a longo prazo, sabe, vai diminuindo um pouco a parte de células vermelhas do organismo, nós vamos colocando ácido fólico para aumentar essas hemácias e vai combatendo, né, esse autoanticorpo. Esse autoanticorpo, com o tempo, ele vai regredindo, né? Então, são medicamentos que a longo prazo a pessoa vai estabilizando o organismo contra a doença, né? É um tratamento a longo prazo, é demorado, é cansativo, mas a pessoa no futuro vai ter uma vida muito melhor do que ela está tendo hoje. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Espero que tenha sido válido para você essas informações. Muito obrigada por nos receber aqui mais uma vez. Obrigado a vocês, estou sempre à disposição de vocês. Tá? É isso aí, fique sempre atento às nossas dicas de saúde aqui no SSPTV, o programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. E estes são os aniversariantes de hoje, 6 de setembro, sexta-feira. Maria Cristina Bacherli, Eugênia Cristina de Andrade Cruz, Maria das Graças Eloy, Esaura Marques de Oliveira, Joana Dark Ferreira, Gabriela Truculo Buoso, Renato Vidotti e Nelson Isidoro Dias. Parabéns a todos! E o SSPTV dessa sexta-feira vai terminando agora. Não se esqueça, na segunda-feira eu te espero aqui às 18h45 com mais um programa para você. Um ótimo final de semana e a gente se encontra.